bandeira numa fé história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e nos Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor, com técnica e disciplina, dando sangue com amor, pela bandeira que ensina, lutar com fé e com a dor. No Santos pratica-se o esporte com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor, com técnica e disciplina, dando sangue com amor, pela bandeira que ensina, lutar com fé e com a dor. Alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. É o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira numa fé a história de um passado e um presente só de glórias. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se o esporte com dignidade, com fervor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor, com técnica e disciplina, dando sangue com amor, pela bandeira que ensina, lutar com fé e com a dor. Boa noite a todos. Boa noite, meu eterno presidente Marcelo Teixeira. Que Deus vai nos agraciar com a presença. Quero agradecer a todos os membros da Associação Santos Sempre Santos. Graças a ele, este e outros eventos puderam ser feitos. Olha, enquanto os meninos da Vila dão um show, apesar desse pequeno tropeço que aconteceu no domingo, mas nós vamos reverter esse resultado, se Deus quiser, domingo que vem, os meninos da Avenida Paulista, que se diziam os melhores business de São Paulo, estão destruindo financeiramente o nosso clube. Hoje, o clube passa por uma situação tão difícil que o nosso presidente, o atual presidente do clube, adiantou as cotas do ano de 2015. As cotas da TV já estão comprometidas para pagamento de funcionários e credores. Outro fator, o Santos jogou pelo ralo ano passado 10 milhões de reais, porque deixou de assinar com a Caixa Econômica Federal um contrato para patrocínio master nas camisas. Então, hoje o valor arrecadado com a venda da imagem do clube hoje chega a quase 60%. O que acontece? Isso, infelizmente, vai trazer prejuízos e vai comprometer com certeza a próxima gestão. O que nos deixa assim, deixa todos nós da associação e todos os santistas preocupados, é que o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo do clube, que tinha a obrigação, o dever de fiscalizar os desmandos que estão acontecendo com o Conselho Gestor, se mostram inertes e indiferentes com o que está acontecendo no clube. Hoje o que acontece no Santos
trata-se de gestão temerária. Gestão temerária, alguns aqui não sabem, é um clone da lei de responsabilidade fiscal entre os prefeitos e governadores não poderem gastar mais do que arrecadam. A Lei Pelé, no seu artigo 27, no seu artigo 46A, combinado com o parágrafo 11, no artigo 50 e 1017 do Código Civil, fala de gestão temerária. Nós, da Associação Santos Sempre Santos, nós queremos justiça. Nós não estamos aqui, e se amanhã nós formos os administradores do Santos, nós não queremos vingança, queremos justiça. Nós estamos aqui para servir, e não para se servir como está acontecendo no clube. Então nós vamos aplicar o artigo 27 nesse comitê gestor, e o que diz a lei? Que eles vão responder ilimitadamente dos seus bens. Porque eles são irresponsáveis, eles estão levando o clube a um abismo financeiro. E, pela lei, podemos trazer também por voto passivo de ação os membros do Conselho Deliberativo do Santos Futebol Clube, que nada fazem. Que no artigo 45, letra M do Estatuto do Clube, lá está claramente que eles têm o dever e a obrigação de fiscalizar o conselho gestor do clube, e não fazem nada, se mostram netos e não nada fazem. Portanto, podem ter certeza, se nós, da Associação Santos Sempre Santos, que estamos lutando para chegar e administrar o clube, amanhã, quando nós estivermos lá, com certeza, nós vamos trazer todas essas situações irregulares que estão acontecendo no clube. Falaram tanto em coisa certa, transparências, e hoje a gente se vê só contratos feitos nas escuridões das salas da Vila Belmiro. Querido presidente Marcelo Teixeira, sua experiência, humildade, simplicidade e sabedoria foi de suma importância ao Santos Futebol Clube. O jovem que aos 27 anos de idade assumiu a presidência do glorioso Santos Futebol Clube, deixou na história do clube uma passagem vitoriosa. No comando do Peixe, você conquistou 2 campeonatos brasileiros, 2 campeonatos paulistas, além do vice-campeonato da Taça Libertadores da América em 2003. Nobre presidente, você foi fundamental na segunda geração dos meninos da Vila. Nela foram revelados Diego, Robinho, Elano e companhia. Deixasse um pote de ouro e diamantes de herança para a atual gestão. Entre as joias e estrelas reveladas na sua administração, podemos citar Neymar, Ganso, Vitor Andrade, Gabigol, Stefano Yuri e tantos outros. Fora de campo, fez inúmeros feitos. Construiu o Memorial das Conquistas, o Centro de Treinamento Repelé, o Hotel 5 Estrelas, o Centro de Excelência em Prevenção e Recuperação de Atletas do Futebol e o Centro de Treinamento Meninos da Vila. Presidente, sem sombras de qualquer questionamento, você e seu querido eterno pai fazem parte da história do glorioso Santos Futebol Clube. E pode ter certeza que sua brilhante história no Santos Futebol Clube ainda não acabou. Sempre presidente Marcelo Teixeira, vou citar as sábias palavras ditas por um homem que irradiava luz e energia positiva. Esse homem que eu tive o privilégio de conhecer lá em Uberaba, Chico Xavier. Hoje desencarnado, mora em outro plano espiritual, no entanto, para mim se tornou um eterno amigo. Um dia, conversando com o Chico, eu lhe fiz uma indagação e ele me respondeu a seguinte resposta: ninguém cruza o nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Assim, Marcelo Teixeira, com certeza você não cruzou o caminho da Santos Sempre Santos por acaso. É isso que nós queremos dizer a você. Obrigado. Continuando a nossa Assembleia, nós estamos em Assembleia. O nosso presidente está afiado, porque ele está pronto para a campanha, mas a noite é de festa, de comemoração, de celebração e de homenagem. Poderíamos ficar aqui bons tempos falando dos desmandos, das desordens, do desamor e dos malfeitos do nosso querido Peixe. Mas nós temos que torcer para o Peixe do domingo que vem para reverter esse imbróglio aí que foi jogado e se sagrarmos campeões paulistas com essa meninada que foi gerada, que foi coisa por nada, vem
da gestão Marcelo Teixeira. É por isso que nós estamos aqui hoje, para fazer uma homenagem simples, como ele é, singela, como nutriu sempre as suas atitudes, cercada de toda a humildade, sem nós perdermos de vista que o homem de honra mais simples, mais honrado, que verteu na nossa humanidade foi aquele que nasceu numa manjedoura. E o nosso presidente Marcelo Teixeira, com toda a sua dignidade, com toda a sua honradez, com toda a sua nobreza e humildade, hoje aqui comparece, porque será o nosso grande homenageado do Santos Futebol Clube, porque é graças à grife, à marca Marcelo Teixeira, que o Santos Futebol Clube hoje sobrevive e se cria talentos em benefício da humanidade, do mundo do futebol, conforme nós temos visto as emissoras internacionais, inclusive, reproduzirem. Neymar, Ganso, Wesley, André, Robinho, Diego, é um sem fim de joias que nós temos. Todos criados, preconizados, principalmente com a filosofia do amor, que ele implementou, implantou, cultivou, e aí está. As aves de arribação pode ser que venham, as aves de rapina também pode ser que venham, mas nós precisamos estar unidos como um feixe de gravetos, porque esse feixe de gravetos que hoje nós temos aqui, e é só olhar nos olhos de cada um dos senhores presentes para ver o amor que os senhores destilam ao Santos Futebol Clube e ao nosso amado presidente Marcelo Teixeira. Eu peço que o presidente Amado Silva, então, formalize a apresentação da nossa homenagem, que será hoje entregue por uma personalidade especial, porque da macieira só sai maçã, das árvores frutíferas e boas só saem bons frutos. Nós trouxemos aqui com muita alegria, com muita honra, aquele que vai entregar a placa para o Dr. Marcelo Teixeira, que é o seu filho, o futuro Dr. Marcelinho Teixeira. Por favor. Dr. Marcelo, receber nas mãos do Dr. Marcelinho Teixeira é a continuação da honra. Lá meu filho, o Santos vive no meu coração, é o motivo de todo o meu riso e de alegria e emoção. Tua bandeira compartilha a história e o passado e os presentes são de glória. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que vem todos sabem querer. Doutor Marcelo, por gentileza, que o senhor nos brinde com algumas palavras. Boa noite a todos, as senhoras, os senhores, os moços, as moças, sejam quais sexos forem, todos são alvinegros da Vila Belmiro, é o mais importante. Vocês sabem, eu pensei bastante, quando estava ainda na minha sala, se eu deveria estar aqui recebendo essa homenagem, essa bonita placa da Associação Santos Sempre Santos, ou se pedisse para o meu querido filho Marcelinho estar aqui representando a família e receber por nós. Até porque, pelo resultado do jogo de ontem, nós temos sempre a esperança e a quase certeza de revertermos esse quadro para domingo. Então não é um dia de tantas comemorações no dia de hoje, mas acima de tudo de muitas orações e pensamentos positivos para que no próximo domingo
a gente consiga e conseguiremos reverter esse importante resultado para o Santos. Por isso que pensei, em alguns momentos, de estar aqui junto com vocês. E por vocês eu estou aqui. Pelos meus amigos eu estou aqui. Vejo aqui muitos companheiros de lutas, de batalhas. E se hoje estou sendo agraciado com esse título, é porque exatamente eu tive ao meu lado pessoas que estão aqui presentes. Então não poderia hoje, independente do resultado de ontem, de não estar aqui presente, primeiro para abraçá-los, primeiro para revê-los, e depois para dividir essa importante comenda da Associação Santos Sempre Santos, na qual, amados, de todo o coração eu agradeço essa homenagem, e guardarei com todo o carinho mesmo, dentre tantas que nós já recebemos, mas essa é, sem dúvida alguma, muito especial para todos nós. E eu fiz questão exatamente de estar aqui por isso. Fiz questão porque os nossos laços de amizade, os nossos laços de união são muito, muito fortes. E ao estar aqui eu posso observar, olhando cada um de vocês, que nós temos uma passagem em comum. Nós temos passagens muito bonitas, quer elas de alguns tropeços, alguns erros rapidamente corrigidos, mas de muitas vitórias, muitas alegrias, muitas conquistas. Eu digo a vocês, creio que muitos que estão aqui já sabem, mas em 99, em outubro, setembro, outubro de 99, eu sonhava muito. Sonhei muito. Não sonhar de buscar algo para conquistar, para ter, para alcançar. Eu sonhava mesmo dormindo. E sonhava muito, com várias figuras, com muitas imagens. E eu não conseguia decifrar, naquele momento, os sonhos que eu estava tendo durante a noite. Eu fui só tentar saber, e pude comprovadamente depois ver os resultados desses sonhos, durante os meses seguintes, até chegar o mês de novembro. O que eu sonhava, outro dia falei isso ao Amado, na minha sala, com outros grupos, com outros amigos alvinegros que lá estavam. Eu sonhei e sonhava com uma pessoa assim muito distante, muito longe. E conforme eu ia sonhando durante as noites, essa pessoa ia se aproximando mais de mim, a ponto de eu ver assim num dos outros sonhos, um local que parecia uma trave. E essa pessoa estava embaixo dessa trave e não tinha tanta grama, as gramas estavam ao lado e muito mais barro dentro daquelas traves. E eu querendo descobrir o que será esse sonho, meu Deus. O que será que cada vez que eu sonho me aproximo mais de uma realidade, de algum pensamento ou de alguma mensagem que vinha para mim? E essa mensagem veio. Essa mensagem veio quando eu me reuni com meu pai e falei: pai, há umas noites e meses eu venho sonhando. E venho sonhando, e eu agora sei que me aproxima uma pessoa, e essa pessoa parece que está embaixo de um gol. E essa pessoa está com uns shorts enormes, parece que tem uns shorts, parece aquelas calças longas cortadas, e ele se aproxima, e eu não consigo saber quem é, de que forma ela é, e o que significa esse sonho, esses sonhos. E meu pai falou: Marcelo, você está sonhando com um grande alvinegro. Você está sonhando com um homem que foi goleiro do Santos Futebol Clube. Você está sonhando com um homem que foi dirigente, alcançou as maiores glórias do futebol brasileiro que um presidente poderia ter ao longo da sua trajetória esportiva. Você está sonhando com o Atier, meu filho.
Eu falei, mas por que o Atier, meu pai? Você está sonhando com o Atier, porque o Atier era goleiro e ele está se aproximando de você por alguma razão. E eu fiquei com aquilo na cabeça, no pensamento. Dentre os últimos sonhos, eu de fato, quando percebi que era o Atier veio tão próximo de mim e falou assim: nunca me esqueço disso, nunca me esquecerei. Menino, essa é a sua hora, esse é o seu momento. O Santos precisa de você. Você não vai se acovardar, você não vai rejeitar, e você vai assumir o verdadeiro posto de um líder e vai comandar o ressurgimento de um Santos que todos nós queremos. E ele falava isso claramente comigo. Eu sequer ia a jogos, porque eu sabia que muitas vezes os torcedores e associados iriam ao encontro de mim, como foram, para que eu pudesse empunhar uma bandeira, e ao empunhar essa bandeira, liderar um grupo que faz parte desse grande grupo que nós estamos aqui hoje. Num dos grandes momentos da minha vida, que eu me emocionei bastante ao assistir o jogo, eu vi na arquibancada, uma faixa, que não era uma faixa assim tão bonita como a de hoje, era uma faixa realmente curtida e feita pelos torcedores, que dizia: MT, estamos com você. Naquele momento, ao ver aquela faixa na arquibancada, eu decisivamente falei: ao sonhar e ao ver essa voz surgir da arquibancada, eu vou realmente liderar esse meu grupo. E não me arrependo disso, muito pelo contrário. Assumimos num momento difícil da nossa história, mas um momento que era importante contar com verdadeiros alvinegros, não aqueles que poetizam, não aqueles que iludem, não aqueles que queiram, porventura, alimentar situações que não condizem com a história do Santos Futebol Clube. A história do Santos Futebol Clube é nós homenagearmos Urbano Caldeira, é nós homenagearmos Modesto Roma, é nós homenagearmos Atier Jorge Cury, é nós homenagearmos tantos ilustres dirigentes, funcionários, daqueles que passaram e deixaram um legado. Hoje, eu como ex-presidente, e creio que todos vocês que aqui estejam, nem sequer somos convidados para participarmos de festividades de homenagens a esses dirigentes. Não a mim, nem ao meu pai, nem à minha família. Nós não precisamos disso. Mas aqueles que lá passaram e construíram essa história devem ser lembrados, espiritualmente devem ser reconhecidos, e as suas famílias devem ser chamadas. Eu, particularmente, nunca fui chamado para uma dessas solenidades. Até muito pelo contrário, tive conhecimento que muitas dessas datas a diretoria passou em branco, nem sequer chamaram os seus familiares para depositarem as flores, que é o mínimo que a diretoria tem que fazer em reconhecimento àqueles que por lá passaram. Por isso eu digo, não é uma questão de omissão, não é que fazem porque querem fazer esse tipo de atitude, fazem porque não tem história no Santos Futebol Clube, não tem raízes que fazem com que haja um reconhecimento daqueles que passaram e que fizeram algo pelo Santos Futebol Clube. Por isso que eu acho, venho aqui com toda a minha humildade e simplicidade, mas venho aqui também com a minha alegria e esperança de ver um grupo como vocês, de ver um grupo que é puro, é um grupo que realmente esteja com todo o seu sentimento voltado pelo amor ao Santos Futebol Clube. Mas essa pureza não pode deixar por nós estarmos enganados, no sentido de ter certas preocupações
que visam exatamente a retomada de um poder. Nós precisamos voltar às origens daquelas famílias que vivem em Santos, que vivem também em São Paulo, mas que fazem parte da história do alvinegro praiano. Nós fazemos parte dessa história. Todos que aqui estão, por alguma outra razão, pelos seus avós, pelos seus pais, pelos seus tios, fazem parte dessa história. Nós temos que resgatar essa história para o bem do Santos Futebol Clube. Nós não vamos resgatar essa história dividindo poderes. Não podemos dividir oposições. Nós não devemos dividir aqueles que lutam pelos mesmos ideais. Nós devemos somar com aqueles que tenham boas intenções, que tenham boas propostas, que tenham bons projetos, para nós estarmos somados a trabalhar por uma causa, que é o Santos Futebol Clube. Avaliem bem o que eu digo. Não pensem agora no que eu esteja dizendo em nomes, em grupos, até porque eu nem conheço quem sejam os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube e nem sequer os grupos que aqui existem. Eu reconheço como santista um grupo da oposição, que é a Associação Santos Sempre Santos. Essa eu reconheço porque convivo e sei quem são as pessoas. Mas não desprezem, não menosprezem os demais grupos, desde que vocês notem e percebam que as propostas e os projetos são comuns para o resgate daqueles que amam, admiram e querem o bem do Santos Futebol Clube. Agradeço muito, em meu nome, em nome da minha família, em nome de todos os meus amigos, em nome daqueles que fizeram parte desse trabalho. Hoje em dia, grave o que eu estou dizendo aqui, está sendo gravado. Por mais profissional que nós deixamos o clube, por mais estruturado que nós fizermos essa estrutura, por melhor que esteja o Santos Futebol Clube, nós não precisamos daqueles que venham de fora para ocupar cargos importantes do clube. Nós temos aqui, na nossa cidade, na nossa história, pessoas de capacidade. As estatísticas, os laudos, tudo aquilo que é feito é muito bonito. Nós precisamos entender que o sucesso do Santos Futebol Clube chama-se departamento de base, chama-se divisões inferiores. Se esse é o resultado principal do resgate da autoestima do torcedor ver no Robinho, no Diego, no Neymar, no Paulo Henrique e em todos aqueles que fizeram as alegrias da torcida, nós queremos o quê? Nós queremos ter credibilidade de profissionais que tenham a história do Santos Futebol Clube, que consigam entender que através de ligações nós consigamos descobrir talentos em todo o Brasil e todos esses talentos venham a defender o Santos Futebol Clube nas divisões de base. Nós não precisamos de pessoas que venham com currículos de fora, ganhando o que ganham, para dizerem que são os responsáveis por descobertas e títulos. Esses não. Esses nós não precisamos. Nós precisamos daqueles que têm história, que têm competência e que possam entender e saber o que significa o Santos Futebol Clube. Pegar da maneira como nós deixamos e fazer com que as conquistas surgissem não é fácil. Fácil não é. Mas é que é mais fácil do que da maneira como nós pegamos. O que será mais difícil, se conseguirem aqui, é o grupo que assumir a partir de janeiro deste ano
tentar e fazer administrar os santos com todos os problemas, parte deles que o amado citou aqui. Isso sim. Por isso que nós temos que contar com verdadeiros alvinegros, com experiência, mesclada juventude, como é a nossa equipe de futebol, mas desde que nós tenhamos uma equipe forte de trabalho. Não adianta muita demagogia, muito discurso, muito blá blá blá. Nós só mudamos as histórias do clube ao longo desses períodos com verdadeiros alvinegros que realmente entendiam e entendem da história do Santos Futebol Clube. Se nós não tivermos essa consciência, não basta vocês fazerem esse trabalho bonito, essas reuniões, esses diálogos. Se nós chegarmos no fim e não tivermos líderes capazes de assumirem as suas responsabilidades, porque não adianta depois dizer: ah, eu queria que fosse assim, eu pensei que fosse assado. Engenheiros de obras prontas nós estamos cansados de ter. Até porque todos se juntaram, todas as correntes se juntaram para derrubar o Marcelo Teixeira. Elas nem se entendiam direito. O intuito era só derrubar o Marcelo Teixeira. Tanto é que anos em seguinte, menos de 4 anos, todos estão aí divididos. Várias facções divididas. Os santos, para os santos, não interessa e não basta esse tipo de divisão. É prejudicial este tipo de divisão que aí está. Por isso faço um apelo a vocês. Vocês que são alvinegros bem intencionados, somem, unam com grupos que realmente sejam grupos que vocês estejam fortalecendo este trabalho. Ao fortalecer esse trabalho, as lideranças surgirão. E essas lideranças serão as grandes responsáveis para nós renovarmos o conselho e nós assumirmos o comando do Santos Futebol Clube. Nós queremos assumir de novo o nosso Santos que nos pertence. E é por isso que nós vamos trabalhar. Trabalhar de uma forma inteligente, coerente, equilibrada, para que depois nós mesmos não estejamos aqui amargurando futuros problemas administrativos. Esse grupo deve estar forte. Para ele estar forte, ele tem que estar unido. Para estar unido, nós temos que ter propostas e projetos que venham realmente a mudar aquele estado de coisas que nós estamos vendo lá. Para nós mudarmos aquele estado de coisas, nós temos que entender qual é a missão de cada um de nós que estejamos aqui. Cada um de nós. Tem um rapaz aqui ao meu lado que falou assim, está aqui, Dorival, você é o presidente, eu sou muito pequeno, mas ele falou assim, eu sou muito pequeno, mas eu voto. Então o presidente, o pequeno, o grande, o médio, não existe isso. Todos nós somos santos. Todos nós temos que ter essa humildade, mas nós temos que ter a determinação de saber o que nós queremos para os santos, o que nós pretendemos para os santos, o que nós podemos fazer pelos santos. É isso que eu converso muito, quando às vezes eu tenho essa oportunidade. O Amado, o Emerson, o Ângelo, converso com eles e digo a eles qual é a proposta, quais são os líderes que a Associação Santos Sempre Santos tem para mudar esse estado de coisas que aqui está. Porque esse estado de coisas que aqui está levará os santos cada vez mais a dificuldades nas quais os mesmos que socorreram terão que voltar. Terão que voltar para corrigir todos os erros e desmandos, como disse o Amado, que nós fizemos ao longo não, nesse curto período de 3, 4 anos. Por isso, a Associação Sempre Santos Santos, Associação Santos Sempre Santos, não tenham vaidades
e consigam, através de uma diretriz, fazer com que vocês estejam fortalecidos no sentido de perceber quais são as razões principais de nós conscientizarmos o quadro associativo para que vocês consigam, nestas propostas, convencerem o quadro a mudar esse estado de coisas. Contem comigo, independente desse tipo de prêmio. Contem comigo, não nessa forma de candidatura, muito pelo contrário. Digo e afirmo que não tenho nenhuma, mas nenhuma mesmo pretensão de candidatura futura. Mas contem comigo, porque eu quero voltar à minha casa. A minha casa que é minha, que é de vocês. Eu não consigo passar lá apenas aos sábados, meia-noite, terça, quarta, quinta, 1h da manhã, para ninguém perceber, só para mim olhar a vila e ver que ali está tudo em ordem, tudo bem. Eu quero ter a chance, o prazer, a oportunidade de voltar a pisar na minha casa. A minha casa que eu fui criado e formado dentro do Santos Futebol Clube. Mas eu não tenho o prazer hoje de voltar da forma e da maneira como ela está. Não pelos homens do caso. Muito mais pelos Santos é que nós temos que buscar essa verdade. Muito mais pelos Santos é que nós queremos ter aquele prazer de voltar a conviver. Por isso que eu peço a vocês, mudem esse estado de coisa, para pelo menos eu ter o prazer de voltar a pisar no lugar mais sagrado que nós temos. Não que eu não tenha tido essa oportunidade, porque eu tenho tido muitas oportunidades com meu filho de voltar a ver jogos, a torcer, mas eu quero ter a oportunidade de voltar ao segundo andar, ao conselho, com o mesmo prazer que eu tive ao longo da minha vida, que hoje eu não tenho mais. Com as pessoas que lá estão, com todo o respeito que elas me merecem, eu não tenho o prazer, eu não tenho a mesma satisfação de conviver naquele estado de coisas que lá estão. Então eu preciso de vocês. Eu quero vocês para vocês mudarem aquilo e me convidarem para eu poder voltar lá aos Santos e dizer: eu tenho orgulho de voltar aqui e estar junto com vocês na administração do Santos Futebol. Muito obrigado. Depois da primeira palavra do presidente Marcelo Teixeira, quero agradecer a presença do deputado estadual Luciano Batista, que é essa nossa recepção, do desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Osvaldo Magalhães, vereador Guarujá, China, diversas personalidades, cada uma todas com seus valores, e também prestigiam esta Assembleia. Francisco do Santa Morte, Chico, presidente do Santa Morte, presidente Valdir Pestana do Sindicato dos Rodoviários e o diretor Edmilson Lima. A todos, uma noite de muita reflexão, de muita paz, neste 72º aniversário do Santos Futebol Clube, com a brilhante participação honrada do nosso sempre presidente Marcelo Teixeira. A todos vocês, uma noite de muita paz, de muita felicidade. Muito obrigado. Eu queria agradecer ao deputado Luciano Batista, que graças a ele nós conseguimos a última impressão do jornal. Foi o deputado que nos proporcionou isso. Agradecer também o telão, aqui o deputado Luciano Batista, que colaborou com a gente. Nós vamos, o bolo está chegando aí, nós vamos cantar o parabéns para o Santos agora.